Vamos aqui em frente, nós temos todo o cenário internacional, porque enquanto a gente está aqui discutindo os assuntos que importam e são urgentes para a nossa sociedade, até eu vou usar aqui o espelhamento do telão para mostrar para vocês que aqui nós temos, no meio de pesquisa, Flávio empata com Lula, aí tem operação da Polícia Federal com desvio de emenda parlamentar, tem o terror em Minas Gerais, nós temos aqui o president, Donald Trump. Trump bate recorde de discurso mais longo do Estado da União. O que aconteceu? Que discurso é esse? Cadê a Priscila Asbeck para contar para a gente? Vamos falar aqui sobre o primeiro discurso do Estado da União, feito por Donald Trump ontem ao Congresso dos Estados Unidos. Foi a fala mais longa ao Legislativo da história, gente. Quase 2 horas. Haja café e energético. Para o pessoal, Priscila Asbeck, continuar ouvindo e mostrar atenção. Mostrar que estamos aqui conectados com todos, estamos conectados com todos os pontos. Priscila Asbeck, além de compreender o que é esse discurso, que é feito por um presidente dos Estados Unidos, o presidente abordou Irã, Venezuela, criticou a oposição democrata por questões de imigração, enalteceu as tarifas. Tantas coisas apareceram também, né, minha amiga? Quase 2 horas de muita fala. Nos conte. Por favor, bem-vinda. Exato, Elisa. 1h47, o discurso mais longo de Estado da União. Donald Trump que já tinha dito que ia demorar esse discurso, que tinha muita coisa para falar. Bom dia a você, a todos que nos acompanham. Bem-vinda de volta. E, Elisa, Donald Trump, como era esperado também, enalteceu muito do seu primeiro ano de mandato, disse que os Estados Unidos estão numa era de ouro, mas ele não apresentou novas políticas em um ano em que vão acontecer eleições de meio de mandato. Ele não mostrou também que entende a principal dor dos americanos nesse momento, que é a crise do custo de vida, porque para ele a economia está muito forte. Esse foi um dos pontos centrais do seu discurso. Ele disse que a inflação continua caindo, que a economia está em plena expansão como nunca antes, mas o PIB dos Estados Unidos no ano passado cresceu 2,2%, ante um crescimento de 2,8% no ano anterior. Ele também culpou a gestão de Joe Biden, falou que ele herdou uma nação em crise, com uma economia estagnada, mas a avaliação que é feita por várias pesquisas é que Donald Trump não está conduzindo bem a economia. Para citar apenas uma delas, só 39% aprovam a gestão da economia de Donald Trump, 59% desaprovam, segundo uma pesquisa da Associated Press, e Donald Trump está com a sua pior taxa de aprovação desde o início do seu segundo mandato, tem 60% de reprovação e 40% de aprovação, segundo o agregador da CNN. Além disso, uma outra pesquisa do New York Times mostra que 2/3 dos eleitores acreditam que um estilo de vida de classe média está fora do alcance da maioria das pessoas, e 77% dizem que ficou mais difícil alcançar um estilo de vida de classe média do que há uma geração. Donald Trump também falou que a inflação e preços de diversos alimentos estão caindo, mas os preços dos alimentos subiram 2,9% em um ano, segundo os dados mais recentes de inflação de janeiro, e é verdade que a inflação desacelerou para 2,4% no ano passado, mas não está caindo e ainda está acima da meta do Banco Central americano de 2%. Além disso, um dos principais dados observados pelo Fed, pelo Banco Central americano, o PCI, o core do PCI, ficou em 2,9%, portanto acima também dessa meta de 2%. E apesar dessa desaceleração da inflação e do crescimento da renda, também os economistas observam, Elisa, que está acontecendo um fenômeno de economia em K aqui nos Estados Unidos, ou seja, as pessoas que têm renda maior estão, de fato, ganhando mais e sustentando a economia, enquanto os mais pobres estão ganhando menos e passando mais dificuldades. É esse incômodo e essa dor dos americanos em relação ao custo de vida que, segundo diversas análises, não foi endereçado por Donald Trump no seu discurso de ontem. Um outro ponto de destaque foi a questão da política tarifária de Donald Trump, depois que ele sofreu sua primeira e principal derrota, depois que a Suprema Corte falou que as tarifas são ilegais quando cobradas sob uma lei de 1977, ele falou que a decisão foi infeliz e decepcionante em frente aos juízes que estavam lá. Inclusive, ele também falou sobre imigração, que é o dever do governo americano proteger os cidadãos americanos, falou que nos últimos 9 meses nenhum imigrante legal foi admitido nos Estados Unidos. De fato, os números de imigração caíram muito
muito, não houve uma liberação para imigrantes entrarem de forma ilegal nos Estados Unidos, mas ainda há registros de travessia ilegal, 6 mil no último mês, em janeiro, mas uma queda enorme em relação aos números de Joe Biden, quando 124 mil detenções foram realizadas em janeiro. Ele também falou sobre política externa, muito menos do que era esperado, falou sobre Irã, que ele prefere encerrar o programa nuclear do país por meio da diplomacia, mas não descartou o uso da força. E sobre Venezuela, ele falou que os Estados Unidos receberam do seu novo amigo e parceiro Venezuela mais de 80 milhões de barris de petróleo.